Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo a gente vai fazer então a criação de classes Java a partir de diagramas UML. Se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva no meu canal e acompanhe as novidades que eu trago toda semana para compartilhar com quem tiver interesse em aprender. Vamos ao vídeo então. Eu já deixei preparado aqui um computador, uma máquina virtual, onde eu não tenho nada instalado. Eu estou fazendo desta forma porque eu vi alguns alunos reclamar, e eu até vi nos computadores de alguns alunos não funcionar. Então eu vou fazer desde o passo inicial, onde eu vou colocar o NetBeans Portable, versão 8.2, o plugin para criação de diagramas UML, chamado EasyUML, e depois a gente faz um projeto com a criação de alguns diagramas e gera as classes Java para verificar tudo funcionando. Então o primeiro passo é fazer o download do NetBeans Portable. No caso eu vou utilizar o NetBeans Portable, mas você pode instalar o NetBeans 8.2, que não é a versão Portable, pode ser a versão que é instalada no seu computador. Para fazer download do NetBeans Portable, a gente vai utilizar este site aqui. Eu vou deixar aqui nas descrições desse vídeo o link para o download do NetBeans 8.2 Portable. Para fazer download dele, basta clicar nessa opção aqui, NetBeans Java SE 8.2. Aí ele vai trazer a gente aqui para um repositório do GitHub. A gente vai escolher esta opção aqui. NetBeans Java SE Portable 8.2 ao JDK. Esta versão a gente vai fazer download então. No caso eu já fiz download aqui nesse computador, mas vamos deixar ele baixar aqui. E depois de fazer download do NetBeans, a gente vai fazer download do plugin EasyUML, que está aqui nessa página, que eu também já fiz download aqui. Então essa página eu vou fechar. Esse aqui, eu também vou fechar isso daqui, porque eu já fiz o download. Quer dizer, deixa eu olhar aqui. Eu vou deixar ele fazer download, então eu vou utilizar esse aqui mesmo. Já vai terminar, é rapidinho. E depois que a gente fizer a descompactação do NetBeans Portable, a gente vai instalar então o plugin EasyUML. Deixa eu minimizar aqui. E beleza, então vai fazer download aqui na pasta documentos, na pasta downloads. Legal, podemos continuar, ele já concluiu o download, então a gente vai fazer então a descompactação dele, que é o primeiro passo. Para descompactar, basta clicar duas vezes e ele mesmo vai abrir aqui o seu assistente de extração, de descompactação. Podemos deixar português brasileiro, ok. Próximo. Na hora que a gente for descompactar o NetBeans Portable, eu já vi vários problemas em algumas pastas aí que a gente escolhe, ele não instala. Então, para a gente fazer a instalação mais simples possível, eu vou definir uma outra pasta aqui e vou dizer para ele instalar uma pasta que já existe. Tá? Então, eu vou dentro da pasta C e eu vou criar dentro do C uma pasta. Então, eu vou lá em meu computador, descolocar o C. E vou criar uma pasta chamada NetBeans 82. Então eu criei essa pasta NetBeans 82 e eu vou escolher essa pasta então. Então ficou dentro de C NetBeans 82. Vamos dar um instalar. Beleza, ele vai instalar então. Então algumas pastas, por exemplo, se você dizer para ele instalar dentro de downloads, pode ser que não funcione. Se você pedir para instalar dentro de arquivos de programas, também pode ser que não funcione. Eu também já vi ele reclamar se você pede para instalar na pasta meus documentos. Então eu recomendo que você escolha uma pasta direto no seu disco local C, crie uma pasta, que nem eu criei no caso ali, NetBeans 82, e pede para descompactar naquela pasta. Eu vou dar uma pausa aqui, depois a gente continua. Muito bem, a gente chegou ao final da descompactação, Não é instalação, é apenas uma descompactação, porque se trata do NetBeans Portable. Depois que ele terminou então essa descompactação, a gente pode clicar aqui no... Pode já escolher a opção aqui, executar o NetBeans SE Portable e dar um concluir. Ele vai reclamar aqui, ele está reclamando que não tem um JDK dentro da pasta padrão dele, que é o Java_JDK.
E ele está perguntando, você deseja continuar com o seu JDK default? Eu vou dizer sim, mas como eu não tenho um JDK default, pode ser que dê um erro, tá? Deixa eu dar um sim aqui. Exatamente. Deu um erro porque eu não tenho nenhum JDK neste computador. E ele recomenda que a gente tenha, né, o JDK 1.8. Então eu vou fazer isso agora. Eu vou pegar o JDK 1.8. Então agora eu tenho o JDK 1.8, deixa eu colocar ele junto aqui nessa pasta. Então eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo do JDK 8, né, ou do Java 1.8. E agora eu vou fazer a instalação então do JDK 8. Pode dar um sim nessa parte aqui, sim. Podemos dar um next aqui. Aqui mais um next. Ele vai instalar então a pasta padrão, C Program Files. E aí depois, quando a gente abrir o NetBeans, ele mesmo vai ter que localizar. Caso ele não localize, a gente pode fazer essa definição manualmente. Então, se for o seu caso, né, de não localizar, coloca nos comentários do vídeo aqui que a gente faz essa explicação de como localizar o JDK manualmente. Existe um arquivo de configuração do NetBeans que a gente vai lá e edita ele, que é o netbeans.conf, que está na pasta etc, dentro de NetBeans, e lá você configura isso. Ele vai instalar aqui, podemos deixar instalar aqui. Beleza, então agora ele vai instalar o JDK 1.8 para que a gente possa utilizar o NetBeans. O NetBeans atual que a gente está usando agora, né, o Apache NetBeans, ele nem instala se você não tem um JDK no computador, né? Então primeiro ele exige que você tenha o JDK 11, né? E aí depois sim você pode instalar o Apache NetBeans. E uma coisa interessante que eu fiz agora aqui, se você remover o JDK e depois querer desinstalar o Apache NetBeans, você não consegue nem desinstalar o Apache NetBeans se você não tiver o JDK. Então se um dia você quiser desinstalar, né, quiser remover tudo, primeiro você tem que remover o NetBeans e aí depois você remove daí o Java, né? Porque senão você não consegue remover o NetBeans. A princípio ele fez a instalação aqui do JDK 8, né, do Java 8. E agora eu posso abrir o nosso NetBeans. Eu fiz a instalação dele na pasta que eu criei, eu mesmo criei, né, dentro de C. Eu criei a pasta NetBeans 882, né? NetBeans 82. Agora eu quero abrir ele. Como é que eu faço? Eu entro na pasta onde eu descompactei e vai ter este executável aqui. Basta eu clicar agora neste executável, que ele vai dizer que não tem nenhum JDK dentro daquela pasta dele, né? Como é o NetBeans Portable, ele tem uma pasta específica para você colocar o JDK que você quer só para o NetBeans Portable, né? Então já é bem direcionado, né, para ser uma instalação de teste, né, onde eu quero fazer algumas coisas e quero utilizar um JDK específico. Como não tem, eu vou pedir para ele utilizar a versão default. Vamos dar um sim. Ó, beleza, agora não deu o erro. Significa que ele achou o JDK 8 que a gente acabou de instalar. Vamos dar um accept aqui. Beleza, agora ele está abrindo então o NetBeans pela primeira vez. Como é de se esperar, vai demorar um pouquinho. Então a gente vai esperar e depois a gente volta. Muito bem, chegamos aqui pela primeira vez no NetBeans Portable. Primeira vez que ele abre aqui a área de trabalho dele. Então o primeiro passo que a gente vai dar é verificar se está tudo funcionando corretamente, né? Vamos dar um File, New Project. Vamos verificar se ele mostra aqui os... Ó, mostrou. Eu já vi em alguns casos ele não mostrar esta parte aqui, né? Então foi porque algum problema aí de identificação do JDK foi encontrado, né? Eu já vi em alguns casos ele chegar nessa etapa e não mostrar o assistente de criação de projetos aqui, os tipos de projetos. Então, algum problema aconteceu na hora de identificar o JDK do computador. Então, nesse caso aqui ele achou direitinho, ele achou o JDK 1.8 e está colocando aqui os templates para a gente começar a trabalhar. No caso, a gente quer criar por primeiro um projeto UML e ainda não está aparecendo aqui porque a gente não colocou o plugin. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente só entrou aqui para verificar se o NetBeans entendeu, né, o JDK, se tudo foi instalado corretamente. Então, eu vou cancelar aqui e agora eu vou instalar o plugin. Para instalar o plugin, eu vou vir aqui em Tools, daí tem a opção Plugins. No caso, eu vou escolher esta opção aqui, que foram baixados, né, plugins baixados, e eu vou nesta opção aqui, ó, Add Plugins. E aí eu vou naquela pasta que eu já fiz o download do EasyUML
que é aqui dentro de Downloads. Como ele só está reconhecendo arquivos com a extensão NBM, eu vou fazer a descompactação do arquivo que eu ainda não descompactei. Então aqui dentro de Downloads, que tem todos os arquivos que eu usei até agora, né? O JDK8, o NetBeans Portable, e agora a gente vai para esse arquivo aqui. Ele tem que estar descompactado. De repente até funciona lendo arquivos zipados. Deixa eu ver aqui. Eu tinha a impressão que em algum momento isso aqui funcionava, mas não funciona. Então tem que estar descompactado mesmo. Então vou fazer isso, vou descompactar. Basta clicar com o botão direito e aí vai depender de qual é o seu programa de descompactação. E aí você vai ter opções diferentes. No meu caso é só clicar com o direito e escolher uma pasta aí que ele mesmo cria para extrair. Então ele vai criar essa pasta aqui e vai colocar os arquivos ali descompactados. E olha só, são vários plugins, a gente vai instalar todos eles, tá? De uma vez só. Então a gente vai lá em Add Plugins novamente e vamos aqui em este computador, Downloads, e a gente entra naquela pasta que ele criou pra gente e a gente seleciona todos os plugins, tá? Clica no primeiro, clica no Shift e clica no último e dá um Open. Ele vai mostrar os plugins pra gente, beleza? São esses aí mesmo. E a gente pode dar aqui um Install. São 10 plugins que ele vai instalar. E damos um Next. Agora ele vai fazer algum breve download aqui. E ele vai falar que a gente está tentando instalar software que não foi assinado. Então pode acontecer aqui que alguns softwares podem prejudicar o seu computador, como ele mesmo está falando, né? Faça por sua conta e risco. Eu, no caso, vou fazer porque eu quero apenas verificar como que é o Easy UML, né? Eu quero fazer meus testes aqui para aprendizado. Podemos restartar a nossa IDE. Explicando um pouco, então, por que a gente pode dar um sim aqui. Por que a gente faz diagramas UML? Basicamente para conseguir compreender melhor o nosso software, né? Então, antes de sair programando, né? Antes de fazer um monte de código, a gente faz as nossas classes, os nossos diagramas, para ter uma ilustração melhor de como vai se comportar o sistema, quais são os objetos que o sistema vão ter, qual é a relação de um objeto com o outro. Então a criação de diagramas UML serve para que a gente entenda melhor o nosso sistema. De forma alguma a gente vai estar aqui pulando etapas no desenvolvimento. É claro que a gente vai criar as classes automaticamente, a gente vai evitar um pouco de trabalho, mas a gente vai ter que desenvolver os diagramas, né, e colocar todos os atributos das classes que a gente deseja, e aí depois ele vai gerar automaticamente os códigos, né, as classes, né. Mas a gente vai ter um desenho, isso que é o bacana, a gente vai ter uma representação gráfica que fica mais fácil para a gente entender o que tem no nosso sistema. Podemos dar um sim aqui. Então agora ele vai abrir o NetBeans pela primeira vez com o plugin Easy UML. Então a gente vai criar um projeto UML, vai fazer as nossas... Vou fazer acho que 2 classes para a gente ter um exemplo legal. E aí depois a gente gera as classes Java a partir do diagrama UML. Podemos dar um No Thank You. E agora a gente vai novamente lá em File, New Project. E agora dentro de File, New Project tem que ter uma opção nova, que antes não tinha, ó, tá ela aqui, ó. Então agora tem esta opção aqui, para que a gente crie um projeto UML. E é isso que eu vou fazer. Eu vou lá em Next. Vou criar um projeto com este nome mesmo, tá bom esse nome aí. Aí eu tenho aqui uma pasta, né, dá para dizer assim, uma pasta chamada Class Diagram. Aí eu posso clicar com o botão direito e escolher a opção New, Other. E aí vai ter a opção aqui UML e tem aqui, ó, Class Diagram, ou seja, diagrama de classes, né? Posso dar um Next. Vamos dar um nome aqui para esse diagrama. Sistema Exemplo. Eu também tenho um vídeo sobre engenharia reversa, vou deixar o card aqui em cima, onde eu explico como criar as classes Java com base nas tabelas do banco de dados. Então a gente utiliza o Hibernate para isso, né? E a gente olha para o banco de dados, identifica as classes, as tabelas que tem lá, e a gente cria, para cada tabela, a gente cria uma classe Java com todos os atributos que temos na nossa tabela. Então isso também é muito bacana, porque facilita, né, o desenvolvimento
e agiliza também, né? Uma vez tendo o banco de dados desenvolvido, a gente consegue criar todas as classes para a geração dos nossos objetos na linguagem Java. Beleza, então agora a gente tem aqui um lugar onde a gente pode criar os nossos diagramas. Como é que eu faço para criar o primeiro diagrama? Basta clicar aqui nesses componentes aqui, deixa eu abrir um pouquinho aqui, assim. Posso clicar nele e arrastar para cá, pronto, já temos um diagrama. Vou chamar esse diagrama aqui de pessoa. E a pessoa vai ter inteiro, vou chamar de inteiro ID, vai ter também um string nome, e apenas mais um aqui eu vou chamar de string e-mail. E eu posso escrever, né, ou eu posso também clicar aqui, ó, e escrever depois nas propriedades aqui. E olha que bacana, eu tenho aqui uma facilidade então na hora de criar esses atributos, né? Eu posso marcar eles aqui, então eu tenho uma simplificação na hora de digitar, né? Eu não precisei escrever, por exemplo, que eles são atributos privados. Eu simplesmente deixei por padrão, e por padrão eles são privados, e aí já é uma ajuda, então, né, para digitação. Pronto, fizemos a nossa primeira classe, e vou colocar aqui embaixo, aqui, pelo menos o método construtor. Então, esse aqui não, né? Deixa eu apagar esse aqui. Ó, vou clicar com o botão direito, e ele tem aqui um assistente, né, que faz para a gente, então, o construtor. Então, eu vou clicar nessa opção, adicionar construtor. Legal, fizemos o nosso primeiro diagrama, né? Ainda não é uma classe. Beleza? Ah, eu poderia fazer, por exemplo, algum método aqui, eu poderia fazer ele abstrato, por exemplo, para fazer, por exemplo, só a assinatura do método, e aí depois na classe que herda de pessoa fazer a descrição deste método, né? Então a gente tem alguns recursos aqui que ajudam sim e simplificam a digitação. Mas de novo, a gente precisa colocar todos os atributos, então a gente vai ter que escrever, né? A gente vai ter que criar os atributos escrevendo eles, né? Eles não vão acontecer assim automaticamente, né? E essa classe que eu vou fazer aqui vai ser a classe, vamos chamar de cliente. Beleza, cliente. E o cliente vai ter, vamos colocar aqui o endereço. Eu só escrevi o endereço, né? Eu tenho que colocar assim, string, endereço. Ou eu posso clicar uma vez aqui e depois escrever aqui embaixo, ó. Se eu quiser só escrever e selecionar, eu posso colocar aqui o nome dele, por exemplo. Vou colocar aqui CPF. E o CPF vai ser... Eu posso clicar aqui nos 3 pontinhos, ó, e eu tenho... Ah, não tem muitas opções, né? Só tem a opção Object. Beleza. E CPF vai ser string. E vai ser privado. E agora vem a parte onde eu vou fazer a herança aqui, né? Fazer um extends aqui, né? Como é que faz um extends? Eu pego esse tipo de relação aqui, esse relacionamento, coloco aqui, e aí ele pede para que eu preencha duas coisas, né? Esse que eu não posso trocar. Ele pede que eu diga qual que é a origem e qual que é o alvo. A origem é a classe cliente e o alvo é a classe pessoa. Ok, olha que bacana. Então ele faz esse relacionamento, então ele está dizendo que a classe cliente vai estender a classe pessoa. Poderíamos fazer, por exemplo, a classe cliente ser uma classe final, né? Uma classe que não pode ser estendida. Vamos fazer o construtor aqui também. Beleza, fizemos o construtor. E agora, o que a gente pode fazer? Gerar as classes Java. Isso é bem simples. Basta clicar com o botão direito aqui e tem esta opção, ó, Easy UML Generate Code. Se eu clicar aqui, ele pede que a gente tenha um projeto aberto, né, para colocar esse código que ele vai gerar. Então vamos fazer isso. Vamos criar um projeto Java, File, New Project. Vou escolher a opção Java, Java Application, Next, Java Application 1, Next. Agora sim a gente vai ter um projeto Java aberto e aí sim ele vai conseguir gerar as classes, tá? Então esse é um detalhe que tem que tomar cuidado, porque parece que não está funcionando, né? Mas é só esse detalhe. É só você ter um projeto Java aberto e aí sim vai funcionar esse Easy UML Generate Code. Vou de novo nessa opção e agora ele já identificou, olha, tem um projeto aberto, é esse aí que você quer gerar o código? É esse aí. Posso dar um Generate.
Ó, então ele colocou as duas classes aqui em cima, ó. Ele não levou para o pacote padrão da classe porque não sei, ele não identificou aqui, né? Mas no caso a gente pode pegar esses dois aqui. A outra coisa, o getter e o setter, ele não gerou, né? O getter e setter a gente vai gerar pelo jeito normal, né? Pelo jeito padrão aqui do NetBeans. Deixa eu arrastar para baixo aqui. Aqui, beleza. Dá um refactor. Olha só que legal. Então aqui estão as duas classes. Deixa eu ver se veio algum problema aqui nelas. Veio a classe pessoa com os atributos, o construtor. Aí eu posso agora entrar aqui e fazer o insert code. Clico com o botão direito aqui. Vou lá na opção insert code, getter e setter, marco para todos eles e dou um generate all. Beleza, fez os getter e setter. Deixa eu ver aqui na classe cliente. Ó, que beleza, a classe cliente fez aqui a herança, né, da classe pessoa. Isso significa que eu posso utilizar, dentro da classe pessoa, eu posso utilizar o ID e o e-mail, né? É o ID e o e-mail e o nome, né? Então o cliente pode ter tudo isso. Posso colocar os getter e setter aqui também, getter e setter, seleciono todos. Beleza, olha aí que bacana. Temos então a classe cliente, né, herdando da classe pessoa, e aí a gente conseguiu uma certa agilidade, né, na hora de programar. E o bacana é que a gente tem essa representação aqui, que fica mais fácil, a pessoa coloca os olhos aqui e já entende o que está acontecendo. Beleza? Então nesse exemplo aí a gente viu como gerar as nossas classes Java a partir de diagramas UML. Então nesse vídeo a gente viu como gerar as nossas classes Java a partir de diagramas UML. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o curtir aqui embaixo, compartilhe com seus colegas e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!